O programa a seguir pode conter descrição de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. No início de 2010, um jovem conseguiu um emprego como cuidador num centro para pessoas com deficiência. Todos que o conheciam consideravam ele perfeito para a vaga. Ele era atencioso, prestativo e empático. Ninguém poderia imaginar que naquele mesmo lugar ele cometeria um dos maiores massacres da história do Japão. Satoshi Uematsu nasceu em 20 de janeiro de 90, na cidade de Sagamihara, uma que fica no interior da prefeitura de Kanagawa. Lá no Japão, eles não têm estados, eles dividem os locais em regiões administrativas, que eles chamam de prefeituras, e aí ao todo são 47 prefeituras. Então a prefeitura de Kanagawa é bem próxima de Tóquio, né, a capital do Japão. E aí o pai do Satoshi era um professor de arte que trabalhava numa escola primária, e desde pequeno o Satoshi amava a profissão do pai, porque eles faziam várias artes juntos, brincavam, se sujavam de tinta, etc. O Satoshi teve uma infância bem pacata. Morava só ele e os pais, e de acordo com os vizinhos, a família era bem feliz. Eles moravam num bairro tranquilo, a família era bem quista pelos vizinhos, né? O Satoshi era um garoto muito educado, curioso, e desde pequeno ele tinha interesse em seguir os passos do pai. Ele queria virar professor, queria trabalhar com crianças também. Durante o ensino médio, ele era super focado e naquela época o pessoal da escola já sabia que ele queria trabalhar com educação. Então, ele pedia dicas para os professores, né? Foi ali desenvolvendo esse lado. Depois que ele se formou no ensino médio, o Satoshi, de fato, fez uma formação docente e se tornou professor primário, isso já nos seus 20 e poucos anos. Ele era um cara bem magrinho, tinha o cabelo curto, pretinho, que depois ele pintou de loiro. E mesmo já sendo adulto, ele tinha um rosto bem jovial, algumas pessoas até achavam que ele era adolescente ainda. E ele também raramente usava barba, né? Então ele tinha aquele rosto bem lisinho, com cara de novinho. E foi mais ou menos nessa época que os pais dele decidiram se mudar para Tóquio. Provavelmente já tinham se aposentado, queriam curtir a vida na cidade grande, alguma coisa assim. Mas como o Satoshi trabalhava em Sagamihara, os pais deixaram a casa para ele, e daí ele passou a morar sozinho. Nesse período, como ele estava sozinho, né, ele se aproximou bastante dos vizinhos, que só elogiavam ele. Diziam que ele era muito sorridente, extrovertido, que tratava muito bem, que era muito prestativo. Ele alimentava os gatos de rua, ajudava os vizinhos mais velhos com tarefas cotidianas. Então todo mundo que conhecia era só elogios para ele. Era bem claro que ele tinha o dom do cuidado, né, de sempre querer ajudar o outro. Então, fez todo sentido para a galera quando ele saiu desse emprego da escola primária e foi trabalhar como cuidador. Era por volta de 2012, quando o Satoshi tinha 22 anos, que ele começou a trabalhar no centro Tsukuyi Yamayuri-en, que era uma instituição pública japonesa voltada para o cuidado de pessoas com deficiência, principalmente deficiência intelectual. Ficava ali mesmo em Sagamihara, então era perto da casa do Satoshi e aproximadamente uns 40 quilômetros de Tóquio. Esse centro tinha sido criado em 65 e era administrado por uma organização de assistência social ligada ao governo local. O principal objetivo era oferecer moradia, cuidados médicos, um suporte ali no cotidiano para as pessoas que não conseguiam cuidar de si mesmas, né, sozinhas, ou que até foram abandonadas pela família. Então esse centro não era um hospital, né, tradicional. Ele, na verdade, ele ficava num grande complexo residencial. Ficava numa área relativamente isolada, cercada por muita natureza, um terreno bem grande de 30 mil metros quadrados, próximo ao rio Sagami. E então esse espaço tinha diferentes edifícios baixinhos, assim, de poucos andares, além de várias estruturas, tipo piscina, clínica médica, academia. Então, realmente um lugar para as pessoas viverem mesmo, criarem amizades, morar ali por muitos anos, né? Não só para ter um tratamento e ir embora. Na época que o Satoshi começou a trabalhar lá, o centro tinha mais ou menos 150 residentes, com idades que variam entre 19 a 75 anos. Todos eles tinham algum tipo de deficiência intelectual, e alguns também apresentavam algumas questões físicas também. Tinham moradores que participavam de atividades ao ar livre, da rotina ali do centro, por exemplo, aula de natação. Já outros pacientes ficavam acamados, precisavam de cuidado integral, não podiam ficar sozinhos.
Então era bem diverso, assim. E essa galera toda realmente morava lá. Eles não recebiam alta nem nada, eles podiam ficar lá para sempre, recebendo esse cuidado, né? Tendo essa rede de apoio e fazendo amizades, né? Era uma iniciativa muito bonita e com profissionais muito preparados. Tinha alimentação, era super higiênico e também tinha todos os médicos ali de olho nas medicações, tinha uns animadores responsáveis pelas atividades recreativas. E claro, os cuidadores estavam sempre por dentro de tudo, né? Eles tinham que saber as especificidades de cada paciente, porque eles criavam essa relação íntima, tinham um carinho envolvido, cuidavam, né? Ajudavam a tomar as medicações. E o Satoshi se deu muito bem lá. Ele era atencioso, educado, ele sabia conversar com qualquer um e ele prestava muita atenção no que cada paciente precisava. Mas o tempo foi passando e algo estranho foi acontecendo. O Satoshi, ao longo dos anos, foi ficando mais e mais calado, não interagia mais com os vizinhos. Os pais, quando o visitavam, também notaram que ele estava muito fechado. Parecia que ele estava incomodado com alguma coisa e não queria falar. O fato é que essa mudança ressoou em todos os âmbitos da vida dele. No cotidiano se afastou de todo mundo, não queria mais conversar com a família. E no trabalho também. Ele parecia menos empático, parece que ele estava com menos paciência para cuidar dos pacientes. Mas quando ele conversava, ele começou a soltar umas frases muito polêmicas. Ele desenvolveu uma visão super extremista quanto às pessoas com deficiência. Ele falava coisas absurdas, gente, que essas pessoas não deveriam existir, que, enfim, não vamos reproduzir aqui o que ele falava, mas Um discurso eugenista, né? vocês podem imaginar aqui, que eu não tenho nem coragem de repetir. Mas ele estava com uma visão bem negativa, né? E foi aí que essa situação chegou no auge ali no início de 2016, quando ele completou 26 anos. Em fevereiro ele se demitiu do centro, né, depois de mais de 3 anos trabalhando lá. E na mesma quinzena ele mandou uma carta para o governo com essas ideias assim bem extremas. Na carta ele dizia que ele queria a legalização da eutanásia para pessoas com múltiplas deficiências. E assim, dá pra gente discutir muito a questão da eutanásia, né? Que já é um tema polêmico, Que é um né? tema bem polêmico e tal. E até hoje ela não é legalizada no Japão, é bom dizer. Na verdade, ela é um tabu em vários países ainda. Na maioria, né? Na maioria dos países. A questão é que ele escreveu na carta que se não ocorresse essa legalização, ele mesmo ia realizar um assassinato em massa de pessoas com deficiência. Olha que absurdo, sabe? E ele dizia nessa carta que esse assassinato ia resultar na paz mundial, que poderia beneficiar a economia no Japão, global, que ia prevenir a Terceira Guerra Mundial. É um monte de bobagem escrita em carta, pensamentos grotescos, enfim. Ele chegou até a escrever que ele poderia matar mais de 200 pessoas, que ele sabia como, que ele já tinha tudo planejado, que ele ia amarrar os funcionários para eles não serem feridos. E foi isso, gente. Ele escreveu essa quantidade absurda numa carta, foi lá na Câmara dos Representantes, né, em Tóquio, e tentou entregar para o presidente da Câmara. Então ele deixou a carta lá na mão de alguém e assim, obviamente, né, essa carta chegou na polícia. As autoridades foram na casa dele ver o que estava rolando e foi bem mais fácil de achar, porque o próprio Satoshi tinha deixado o contato e o endereço na carta dele. Ele foi preso, passou por interrogatório e continuou repetindo as mesmas coisas, né? E no ponto de vista dele, ele estava querendo ajudar essas pessoas, né? Salvá-las de um sofrimento. Os policiais presumiram que, como ele tinha ficado mais de 3 anos trabalhando no centro e vendo aquele sofrimento todo dia, talvez ele tivesse surtado, né? Que ele não estava aguentando alguma coisa. Então, eles não consideraram que ele era um criminoso, e sim um cara que precisava de ajuda mental. Por isso, ele foi internado involuntariamente num hospital psiquiátrico por 2 semanas. Então ele lá conversou com o especialista, falou todas essas ideias e tal. Depois de uns dias ele foi se acalmando, foi ficando menos agitado. E os psiquiatras chegaram à conclusão de que ele não representava ameaça, que ele era um extremista, né? Mas que era muito mais fruto do que ele tinha vivido lá trabalhando do que ele era um bandido, um criminoso doido. Eles se convenceram que agora que o Satoshi não trabalhava mais lá, ele ia se distanciar desse assunto, né? Ia ficar mais estável emocionalmente e bola pra frente. Então, no dia 2 de março, o Satoshi Uematsu foi liberado do hospital e mandado de volta para casa. E isso foi um grande erro.
Esse mês é nível da Pet Love, Sim. 27 anos da gata, tá? Fiquei Caraca, chocada. Sim, faz muito tempo. E eu Sim. amo que eles transformaram o mês inteiro numa comemoração pros pet lovers. Tem que aproveitar, né? Eles estão com benefícios especiais pra quem entrar pro clube. E tem vários descontos em ração, medicamentos, brinquedos. E, gente, eu amo a compra recorrente, que apenas chega na minha casa do nada, porque eu sou um pouco esquecida. Então, antes eu via que a ração tinha acabado na hora de dar pro cachorro, sabe? Aí você é desesperada pra comprar, falava, Beto, pelo amor de Deus, caos. É o caos, né? Mas assim, agora você já se planeja melhor e ainda economiza. Exatamente. E eu vou falar, gente, ração, medicamento, tapetinho, brinquedo. Quando você soma tudo, os descontos fazem muita diferença. Ó, então você operander que sempre quis ter o clube, agora é a hora. Vocês vão ter 50% de desconto na mensalidade anual, o que equivale a 6 meses grátis no plano anual. Então, assim, olha, eu acho que a gente nunca teve um desconto tão grande, tá? É descontaço, gente, Tem que com aproveitar. certeza. De R$ 119,88 por R$ 59,94 por ano. Então, fica 12 parcelas de R$ 4,99. É só usar o cupom Modus Operandi e cuidar do seu pet. Aproveita o aniversário da Pet Love pra entrar pro clube. Depois de ser liberado do hospital psiquiátrico, o Satoshi continuou com os pensamentos extremistas. Mesmo com a avaliação dos médicos de que ele não era uma ameaça, ele continuou desenvolvendo os planos, os delírios de como ele ia fazer isso. Essa grande ideia dele que ele achava que ele ia salvar as pessoas e não sei o quê. E nos meses seguintes, o Satoshi aproveitou a sua experiência prévia como cuidador, né, para estudar a rotina e a logística do centro. Então ele reuniu informações sobre quantos residentes tinham lá, o horário das refeições, a disposição dos prédios, a movimentação dos funcionários. E ele também treinou fisicamente, ele foi se preparando, caso ele tivesse que lutar contra alguém. O Satoshi decidiu que ele queria usar armas brancas no massacre, porque mesmo o centro sendo meio isolado, ele não queria fazer nenhum tipo de barulho ou chamar atenção. Os meses foram se passando e ele foi mantendo uma fachada da normalidade. Ele parou de falar sobre esse assunto para não levantar nenhuma suspeita, mas ele continuou afastado da família e continuou planejando esse tipo de coisa. Foram quase 5 meses de planejamento, até que chegou o dia que ele escolheu para colocar o crime em prática. Era a madrugada do dia 26 de julho de 2016, era uma terça-feira. Pouco depois da meia-noite, o Satoshi vestiu um terno e tirou uma selfie no carro. E essa informação é importante depois, vocês vão ver. Daí ele trocou de roupa, colocou uma mais discreta, uma camiseta, uma calça escura e um boné. Ele dirigiu até o centro e estacionou o carro numa rua próxima. Era 1h37 da madrugada já. Ele saiu, pegou no maleiro do carro uma bolsa com 5 facas, um martelo e algemas improvisadas que ele tinha feito com um cabo de nylon. O Satoshi andou sorrateiramente até o centro e por volta de 1h43 ele usou o martelo para arrombar uma janela de vidro no primeiro andar de um dos alojamentos femininos. E foi assim que ele entrou no prédio. Lá dentro, ele se abaixou, retirou os itens da bolsa, fazendo o mínimo de barulho possível. Mas ele estava numa área comum, tipo um lobby ali, e passou uma funcionária que o viu. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali e ele se aproximou com muita calma, dizendo que era um engano, sem responder a pergunta dela, né? Meio que enrolando e chegando perto dela. Até que ele chegou perto bastante e ele a rendeu, né? Fisicamente, assim, pegou as mãos dela com as algemas improvisadas. E foi aí que tudo começou. O Satoshi obrigou a funcionária a acompanhá-lo em cada quarto residencial, enquanto as moradoras estavam dormindo. Em cada quarto que ele entrava, ele perguntava para a funcionária se a paciente conseguia falar, se tinha comunicação verbal. Se a funcionária falasse sim, eles saíam e iam para outro quarto. Mas se fosse alguém que não falava, aí ele matava. E foi assim, horrível. Ele saiu matando uma por uma, depois ele ia para o próximo quarto. Ele estava agindo ali como se não fosse nada demais. Ele se aproximava da vítima na cama, esfaqueava no peito e no tronco enquanto elas dormiam. E para completar, ele ainda xingava elas. Uma das vítimas, ele tentou esfaquear nas costas, mas acabou quebrando a ponta da faca e ele teve que trocar de faca. Essas vítimas morreram desacordadas, né, sem ter ideia do que estava acontecendo, sem ter sequer como se defender. E talvez ele tenha escolhido aí pacientes não verbais porque ele não queria fazer barulho, né? Ele não queria atrair atenção,
Ele achou que talvez fosse mais fácil começar por ali. Depois dele ter esfaqueado todas as vítimas não verbais desse alojamento específico, o Satoshi amarrou os polegares da funcionária e prendeu ela a um corrimão ali no corredor. Ele colocou fita adesiva na boca, roubou suas chaves para ele conseguir entrar em outro alojamento feminino. E assim, na maior tranquilidade, ele saiu dali, deixando 5 mulheres mortas e 2 feridas. No segundo alojamento feminino, o Satoshi já chegou mais agressivo, abordando a funcionária de plantão e exigindo que ela mostrasse os polegares. A mulher até tentou lutar com ele, mas o Satoshi levou a melhor e a imobilizou. Ele ameaçou matá-la se ela não ficasse quieta e depois a amarrou lá com as algemas improvisadas. Ele repetiu o que ele tinha feito no alojamento anterior. Ele ia entrando com a funcionária em todos os quartos, perguntando quais pessoas conseguiam falar ou não. E foi aí que ela notou o padrão. Ele só estava matando as pessoas não verbais. Então ela começou a mentir, foi dizendo que falava assim, fulano, fala, fala. Só que ele percebeu que ela estava enganando ele, porque tava muitos, né? E aí ele começou a acordar as vítimas e dizer, bom dia, para ver se elas respondiam. Se ele achasse que alguma parecia incapaz de responder, ele esfaqueava. Nessa parte do ataque, ele quebrou uma segunda faca quando bateu na caixa torácica de uma vítima, gente. Então sobraram 3 facas. Ele pegou uma nova e passou, seguindo matando as vítimas, atingindo elas na região do pescoço, porque ele viu que tinha menos chances da faca quebrar. E depois de matar mais 5 vítimas nesse alojamento, ele amarrou a funcionária e foi para o alojamento masculino. Juntando os 2 alojamentos femininos, o Satoshi passou uns 35 minutos matando as vítimas mulheres. E aí ele chegou no primeiro alojamento masculino às 2h17 da madrugada. Como ele tinha pegado as chaves da primeira funcionária, ele conseguia entrar onde ele quisesse. E ele foi direto para o alojamento masculino, que ele costumava trabalhar, tanto que o funcionário que estava de plantão levou um susto quando viu ele, porque eles eram amigos. O Satoshi o amarrou, no corrimão, perguntou sobre um residente específico que eles costumavam tomar conta e que era bastante agressivo. O Satoshi tinha a intenção de matá-lo. O colega falou onde era o quarto e daí ele foi até lá e matou esse homem. E depois matou um outro e foi embora para um outro alojamento. Só que o funcionário que ele deixou lá amarrado conseguiu se mexer ali e mexer no celular. Ele alcançou o bolso, ele pegou o celular e começou a mandar mensagem para um outro colega dizendo que era para chamar a polícia. Só que ele derrubou o celular. Ele até tentou enviar mensagens digitando com os pés, ele tirou o sapato e a meia, enfim, não conseguiu. Mas por sorte, o colega viu a mensagem e ligou para a polícia. E foi ali por volta de 2h38 da madrugada. Nessa hora, ele já tinha ido para o outro alojamento masculino, onde ele rendeu o funcionário de lá. Mas, ao invés de matar mais vítimas, ele resolveu entrar num escritório para usar o computador. Ele entrou no sistema para conferir a lista de todos os funcionários de plantão que estavam ali naquela noite, porque queria garantir que nenhum fosse forte o suficiente para dominá-lo. Percebendo que ele poderia vencer uma luta contra qualquer um deles, o Satoshi se dirigiu aos outros alojamentos masculinos. Em um deles, ele matou 4 vítimas e deixou mais várias feridas, porque algumas ele esfaqueava, mas a pessoa não chegava a morrer. Depois, o Satoshi foi para o último alojamento que faltava, só que quando ele chegou lá, o funcionário viu que ele estava com uma faca ensanguentada na mão. E aí o funcionário saiu correndo, ele se escondeu numa sala vazia, só que o Satoshi perseguiu ele e tentou arrombar a porta. O cara conseguiu segurar a porta com bastante força, e aí eventualmente o Satoshi desistiu e deixou ele lá. Enquanto ele se dirigia aos quartos para fazer mais vítimas, o funcionário ligou para a polícia e disse que tinha um assassino com uma faca ali no centro. A polícia já tinha recebido aquela outra ligação, só que infelizmente o lugar era meio isolado, então realmente ia demorar um pouco para eles chegarem. Nesse último alojamento, o Satoshi matou mais 3 vítimas e depois foi embora. Ou seja, eram 5 alojamentos, 2 femininos, 3 masculinos, e ele matou 19 vítimas. 10 eram mulheres e 9 homens. As idades das vítimas variam entre 19 e 70 anos. E contando com os funcionários que ele atacou e vítimas que ele esfaqueou, mas não faleceram, tinham mais 26 pessoas feridas, a maioria delas com facadas. Depois de mais de 1 hora lá dentro, ele saiu do centro pela porta da frente e foi registrado pelas câmeras às 2h48 da manhã. Às 2h50, a câmera filmou ele entrando no carro e indo embora. Ele estava ensanguentado,
mas estava com um aspecto muito tranquilo, muito calmo, como se não tivesse acabado de realizar um dos maiores assassinatos em massa da história do Japão. Lembra que a gente comentou que antes de sair pro massacre, ele tirou uma selfie sorrindo usando um terno? Pois é, às 2h50 da manhã, assim que ele terminou o massacre, ele postou essa foto no Twitter com a legenda: "Que o mundo fique em paz, belo Japão". Então sim, depois de cometer esse assassinato em massa terrível, ele ainda estava tratando isso com nenhum respeito, né? Como se fosse uma grande brincadeira, como se ele tivesse acabado de salvar o mundo. Lá no nosso site, modusoperandipodcast.com, a gente deixou o print dessa postagem original dele para quem quiser dar uma olhada. Quando a polícia chegou no centro, era 3h da manhã, então já fazia 10 minutos que ele tinha ido embora. Ao ver a situação, eles perceberam a gravidade desse crime. Eram dezenas de vítimas, as pessoas todas confusas, assustadas, sem entender nada. Eles precisaram chamar 29 ambulâncias e passaram toda a madrugada ali no centro, né, ajudando as pessoas, tentando entender tudo o que aconteceu. E imagina, gente, muitas pessoas com deficiência intelectual, as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas olha, eu já fico até emocionada, assim, porque... Nossa, muito triste mesmo. As muito pessoas estavam dormindo. Sim, num lugar que era um lugar de acolhimento, De onde seguro. que era seguro para elas terem uma vida com dignidade, com o que elas merecem. Muito Então, triste é muito mesmo. Nossa, pesado. muito pesado. Então, assim, tinham pacientes com limitações físicas que não conseguiam sair dali, então tiveram que organizar as coisas. Outras pessoas que estavam tendo um surto, né? As pessoas gritando. Imagina, gente, você acordar e olhar ao redor e tudo aquilo. Então, tinha gente surtando. Então, foi assim, uma madrugada muito, muito difícil. E a polícia não teve nem tempo de tentar descobrir como que ia pegar esse criminoso, ou de analisar as câmeras. Porque vocês estão sentados? Quando deu 3h05 da madrugada, 15 minutos depois do Satoshi, né, sair ali do centro, ele se entregou na delegacia. Então, basicamente, foram uns 15 minutos ali para ele dirigir até a própria delegacia e se entregar. E ele chegou na delegacia mais próxima e ele contou tudo. Chegou na maior calma, disse que ele tinha acabado de cometer um assassinato em massa. E assim, as pessoas acreditaram muito rápido porque ele estava coberto de sangue. Então, realmente, parecia que ele tinha participado de alguma coisa, né? Alguma coisa muito violenta, no mínimo. E aí, para provar que era verdade, ele entregou a bolsa com as facas ensanguentadas. E aí, obviamente, ele foi detido e levado para o interrogatório na hora. O pessoal da delegacia ligou para os policiais que estavam na cena do crime e falaram que o cara tinha se entregado. Então, os policiais que estavam lá na cena puderam focar em reunir as evidências, né, para resolver tudo. Durante o interrogatório, o Satoshi parecia muito de bom humor. Ele contou sobre o crime de um jeito como se ele fosse um herói, gente, meio alegre, assim, tava felizinho. Ele disse que tinha ajudado a sociedade, que todas as pessoas com deficiência deveriam desaparecer. Ele falou que ele era muito honrado porque ele realmente queria se entregar desde o início e que a liberdade dele não era mais importante que um bem maior. Olha, e naquela mesma madrugada, o Satoshi já foi preso. Como vocês podem imaginar, né, a repercussão do caso foi imediata na mídia. Então, no fim da madrugada, quando ele foi levado para a prisão, já tinha muitos repórteres e câmeras tirando foto dele, entrando na viatura, né, fazendo a cobertura toda. E ele estava sujo de sangue, né, com a mesma roupa que ele tinha cometido o crime. Então, eram imagens muito fortes. E ele ainda sorria para as câmeras. Nos seus primeiros dias preso, ele foi autorizado a dar declarações e entrevistas para jornalistas. E foi aí que ele espalhou essa mensagem dele, né? E é tudo que a gente tá falando aqui, gente. O puro suco do discurso eugenista, nojento. É um discurso doentio, sabe? Utilizado por Hitler, utilizado por muita gente para falar um monte de desgraça. E ele ficou lá falando essa grande baboseira. E aí a mídia fez várias manchetes chamando o ocorrido de o esfaqueamento de Sagamihara, ou a tragédia de Sagamihara. E eles deram o nome correto, era um crime de ódio, né? Era um crime motivado por preconceito, por todas essas baboseiras que ele estava dizendo. E a carta que o Satoshi tinha mandado para a Câmara dos Representantes veio à tona.
e alguns jornalistas descreveram ela como um manifesto eugenista. O caso se espalhou pela mídia internacional bem rápido também. Na mesma semana, jornalistas de veículos renomados dos Estados Unidos, do Reino Unido, foram para o Japão para cobrir o crime. O The Guardian tem uma reportagem muito boa que a gente deixou linkada no site também, para quem quiser ler. Políticos e ativistas japoneses também se pronunciaram sobre o caso, incluindo o secretário-geral do gabinete japonês. Ele falou que foi um crime doloroso e chocante e prometeu que a justiça seria feita a todo custo. E, para além da visão deturpada do Satoshi sobre as pessoas com deficiência, o massacre ainda teve um marco bem triste, porque realmente foi o maior assassinato em massa da história do Japão. Até hoje, nenhum outro teve 19 mortes. Inclusive, vamos relembrar as nomenclaturas aqui do que é serial killer, o que é assassinato em massa, né? Porque aqui a gente tem vários episódios, inclusive no nosso site, a gente tem a classificação, né, dos crimes certinho. Então, vamos relembrar aqui. Serial killer é quando um assassino mata pessoas diferentes ao longo do tempo, né? Normalmente tem um modus operandi, é comum que busque vítimas com algumas similaridades e geralmente é a partir de 3 mortes. E o spree killer é aquele que mata muitas pessoas ao longo de um único período curto. Então, por exemplo, se o serial killer... vários que a gente já falou aqui, né? Durante 30 anos ele matou 10 pessoas. O spree killer é como se a pessoa saísse matando ali ao longo de um caminho. Então, durante uma semana, durante um dia, 2 dias, ela saiu matando as pessoas que ela encontrava no caminho. É uma coisa mais... impulsiva, né? Assim, exato. Dá um negócio. A pessoa vai fazendo. A gente tem alguns episódios que a gente fala sobre isso, né? Que a gente conta o caso até do Charlie Starkweather, que saiu do carro ao longo de 3 dias, matando várias pessoas nos Estados Unidos, que são os episódios 304 e 305. E o assassinato em massa é quando você mata muitas pessoas de uma vez só, sabe? Então, os tiroteios escolares entram nessa categoria, por exemplo, ou então um atentado com uma bomba. Ele é diferente do spree killer, ele tem essa questão aí de ser num único lugar, sabe? De ser num único momento. E, enfim, a gente tem, infelizmente, né, diversos episódios aqui no Modus que ilustram cada uma dessas nomenclaturas aí. E nesse caso que a gente tá falando, é por isso que a gente chama de assassinato em massa, que é a categoria do crime do Satoshi, né? E é por isso que foi com maior vítimas na história do Japão. Normalmente aqui no Modus, vocês devem reparar que a gente sempre tenta trazer as famílias das vítimas, quem eram essas pessoas, como elas ficaram, né? O que elas fizeram depois do crime. Às vezes a gente conta, o pai do fulano criou uma associação, sabe? A gente sempre tenta trazer isso justamente para humanizar essas pessoas, né? São vidas reais. Mas nesse caso aqui, a gente não tem muita informação sobre essas pessoas. Em respeito às vítimas e às famílias, muitas identidades foram preservadas. A justiça não liberou os nomes a público. Então, a gente tem pouquíssimos relatos, né? A gente tem alguns, por exemplo, o senhor Ono foi identificado assim, mas provavelmente é um nome falso. Ele tinha mais de 70 anos quando aconteceu o massacre. Ele era pai de uma das vítimas e ele não tinha condições de cuidar do filho, que tinha deficiência intelectual e morava lá no centro. O filho dele foi um dos sobreviventes. Ele foi esfaqueado, mas conseguiu se recuperar. E esse senhor contou para a mídia que foi muito difícil cuidar do filho, que ele passou mais de 1 ano tendo crises, estava com medo, traumatizado, né? Que demorou muito tempo para ele conseguir se sentir um pouquinho mais relaxado e com menos medo de interagir com outras pessoas. Também teve uma mãe que não revelou o próprio nome. Ela falou com os jornais sobre a filha, que foi uma das vítimas. A filha dela se chamava Miho e morreu com 19 anos e foi uma das vítimas mais jovens do Satoshi. Ela tinha nascido com uma deficiência intelectual e sempre foi uma criança muito alegre, muito amorosa. Quando ela atingiu a maioridade, a mãe tinha mandado ela para o centro, porque lá eles tinham mais estrutura. Mas ela ia toda semana visitar a filha. Ela falou que a Miho era o orgulho dela, uma jovem que ainda tinha muito a viver. E essa mãe explicou, né, que ela foi a público porque ela entendia que a justiça queria preservar as identidades das vítimas e que isso era importante, mas que ao mesmo tempo estava machucando ver a filha dela sendo chamada de vítima número 2, vítima número, sabe, vítima letal, e não dar um nome, não ter uma história, né? Que a Miho tinha nome, ela tinha, era filha dela, era importante para ela e merecia ser lembrada. E ela também falou que ela esperava que o Japão se tornasse um lugar
onde pessoas com deficiência e suas famílias pudessem viver em paz, né? Que uma sociedade que deixa as pessoas com alguma deficiência confortáveis e felizes é uma sociedade que pode se orgulhar de si mesma. O massacre de Sagamihara foi responsável por uma onda de protestos e debates sobre capacitismo e direito das pessoas com deficiência. Ocorreram vigílias na cidade e atos públicos pedindo por mais conscientização sobre esses direitos. Pediram para ter palestras sobre isso nas escolas, para jovens com deficiência não sofrerem bullying. A DPI do Japão, que é a Disabled People's International, fez vários eventos e criou grupos de apoio para pessoas com deficiência, tanto quanto para familiares. Inclusive, os sobreviventes do massacre receberam apoio psicológico, que foi garantido pela própria prefeitura de Kanagawa. E depois de tanta dor, foi anunciado também que o centro Tsukui Yamayuri-en seria demolido e reconstruído. Os pacientes foram realocados para vários lugares e, após a demolição, um novo centro foi inaugurado lá no mesmo local, com o dobro de espaço e melhorias na infraestrutura. O centro funciona até hoje, agora atendendo muito mais pessoas. Em fevereiro de 2017, depois de 8 meses preso, o Satoshi foi considerado mentalmente apto para ser julgado. Os profissionais que o avaliaram fizeram um relatório dizendo que ele teve sangue frio e coordenação motora e mental para organizar o ataque, indo de quarto em quarto, matando cada pessoa, raciocinando onde esfaquear, como fazer, como tomar o próximo passo. Então nem dava para argumentar que ele estava fora de si. Sendo assim, o Satoshi recebeu um total de 19 acusações de homicídio, 24 acusações de tentativa de homicídio, 2 acusações de confinamento ilegal causando lesão dos funcionários, 3 acusações de confinamento ilegal dos outros funcionários, 1 acusação de invasão de privacidade e 1 acusação de violar a lei de controle de posse de armas. Lá no Japão, o porte de armas é proibido para civis e é uma lei muito estrita. Mas o julgamento só foi começar em janeiro de 2020, 3 anos depois das acusações. Nessa época, o Satoshi já tinha completado 30 anos. E foi um julgamento bem previsível. O que não faltavam eram evidências, porque ele mesmo foi lá, admitiu e tudo mais. E a promotoria anunciou que buscaria a pena de morte para ele, que é legalizada no Japão e comum em casos de múltiplos homicídios. Eles argumentaram que o crime dele foi desumano e que não tinha espaço para clemência. A equipe de defesa do Satoshi não teve muito o que fazer. Eles argumentaram que o réu era mentalmente incapaz no momento do crime. Por quê? Vocês estão sentados? Estão preparados? Porque ele tinha fumado muita maconha. Que maconha é essa, Mabê? Sim. Meu Deus do céu! E geralmente a maconha te deixa relaxado e calmo. Exato. Não sai louco matando um monte de gente. Imagina um atentado em massa por causa de maconha. Olha, primeiro. É até vergonhoso os caras falarem isso. Sim. Uma coisa é falar que ele é mentalmente insano, né? E falar das questões de saúde mental e tentar jogar pra esse lado. Sim. Mas agora falar de olha, foi longe. Forçou o rolê. Forçou a barra. Eles também convenceram o Satoshi a se declarar inocente durante o julgamento, mesmo depois de anos, até se gabando do que ele tinha feito. Mas mesmo com essa pataquada, não teve como ele fugir. Em março de 2020, o Satoshi Uematsu foi condenado à pena de morte pelo Tribunal Distrital de Yokohama. No Japão, quando alguém é condenado à morte, a própria justiça já gera um recurso automático para os tribunais superiores, porque em 99% dos casos já é o que os advogados de defesa vão solicitar mesmo. Mas o Satoshi já tinha declarado antes para a mídia que não contestaria qualquer veredito. Então, a condenação dele foi confirmada ali mesmo e ele foi mandado de volta para a prisão. O Japão cultua muito a questão da privacidade, né? A gente já falou sobre isso, como muitas vezes nomes das vítimas não são divulgados no julgamento. E essa cultura de privacidade se acentua ainda mais para os condenados do corredor da morte, porque no Japão é requisitado que esses casos entrem na categoria de silêncio institucional. Ou seja, uma vez que o Satoshi foi condenado, não existe mais informações sobre ele. Ele não pode dar entrevistas, a gente não encontra informações sobre a vida dele, nada. As únicas notícias que podem sair nesse caso são notícias em relação a alguma questão, alguma mudança na justiça e tal.
Em abril de 2022, 2 anos depois da condenação, foi revelado que o Satoshi solicitou a reabertura do julgamento. Provavelmente ele se arrependeu de não ter feito esse recurso antes, né? Não dá muito para saber. Mas em abril de 2023, esse pedido foi rejeitado. Na verdade, foi divulgado que o pedido foi rejeitado. Pode ser que já tinha sido rejeitado antes, mas só em abril de 2023 que essa informação veio à tona. Aqui no Brasil existe uma gama de direitos constitucionais para as pessoas com deficiência. A gente linkou no nosso site uma página do Gov listando alguns serviços para as pessoas com deficiência. Então é legal entrar lá para dar uma olhada. Se você é PCD, conhecer os seus direitos também, os seus direitos que a sociedade te garante. E lembrando, né, que estamos aí em ano de eleição, então vale lembrar em quem a gente vota, pessoas que protejam as pessoas, que proponham novas formas de acessibilidade, pessoas humanas que reconheçam a importância disso, né? Que a gente possa construir uma sociedade na qual crimes como esse nunca mais se repitam. Atualmente, o Satoshi está com 36 anos e continua no corredor da morte. E os presos sentenciados à morte lá no Japão, eles ficam em celas individuais e só costumam sair 1 hora por dia. O contato entre detentos é muito restrito e a quantidade de visitas também é menor em comparação com os detentos, né, que não receberam essa sentença. No momento que a gente está gravando esse episódio, em maio de 2026, não existe nenhum indicativo de quando essa sentença será cumprida. O próprio Satoshi não sabe quando ele será morto, porque lá no Japão eles só costumam avisar o prisioneiro no dia anterior. O áudio no início do episódio é da Paloma Castro de Brito. Obrigada por apoiar a gente.